Compartilhar minha tela, rapaziada. E aí, vocês me avisam se vocês estiverem vendo. Estão vendo aí? Tô vendo. Boa. Acho que tá todo mundo aqui agora, não tá? Tá. Fechou. Deixa eu ver se eu coloquei. Beleza. Bom, vamos começar. Então, acho que aqui é mais para mostrar para vocês como que tá o TCC até agora. E também para vocês ir tirando dúvida conforme vocês forem tendo. Então, qualquer coisa pode me parar e perguntar. Se tiver alguma coisa que não entendeu, se não ficou claro, mano, pergunta, porque é melhor perguntar agora do que chegar mais pra frente ali e vocês não saberem explicar alguma coisa, tá? Então, pode perguntar. E aí, vamos começar desde o começo de quando surgiu a ideia. Acho que da outra vez que eu falei com vocês, eu dei essa ideia de rodar um algoritmo para detectar fraude em transações no cartão de crédito. E aí, pra mim é um ótimo TCC, assim, eu gosto muito dessa ideia, eu acho que é muito rico, porque tem muita coisa que dá pra explorar. E conversando com o Nicolas aqui, acho que a gente pensou em começar dessa forma. Então, o que que eu tô fazendo aqui, tá? Isso que vocês estão vendo é um software de anotação que eu tenho, que é o Obsidian. E aqui eu tô documentando tudo que eu tô escrevendo, tudo que eu tô fazendo de código, para já virar um documento para vocês na hora que vocês forem escrever. Então, eu não vou ajudar vocês na parte escrita, mas isso aqui já vai ajudar bastante, porque é um documento completo do que eu estou fazendo. Então, eu já estou colocando todos os gráficos aqui. E cada modelo que eu estou rodando também já tem um documento próprio, tá? Então, esse daqui é todo o texto que eu estou escrevendo. E o primeiro, é, eu dou uma introdução sobre qual que é o problema, tá? Então, aqui é o documento com tudo que eu escrevi, mas eu vou mostrar na parte do código e explicando para vocês qual que é o problema e como que a gente pretende atacar, tá? Então, beleza? Aqui dentro do Visual Studio Code eu também tenho os mesmos arquivos. Então, para cada um aqui é um algoritmo e aqui já estão os códigos, tá? Então, por exemplo, aqui o notebook do problema, eu começo a fazer uma análise desde a base de dados que eu peguei para fazer o algoritmo e eu vou explorando ela para entender um pouco mais sobre os dados, tá? Então, aqui rapidão, eu vou mostrar para vocês como que está a base de dados. Então, vocês vão ver aqui que é muita informação, mas é basicamente todo o dataset, toda a base de dados com todas as transações monitoradas desde 2019 até 2020, tá? É uma base de exemplo, mas que serve para a gente rodar o algoritmo. Então, eu tenho a carinha dessa base aqui, acho que vai ficar melhor para vocês verem. Aqui, ó. Opa. Aqui. Então, se vocês derem uma olhada, pensa nisso aqui como se fosse uma planilha do Excel. E aqui a gente tem algumas colunas. Então a gente tem a hora e a data que aconteceu uma transação. Então, por exemplo, essa transação aqui aconteceu em janeiro, do dia 1º de janeiro de 2019, meia-noite, exatamente meia-noite. Nessa coluna da direita a gente tem o número do cartão de crédito da pessoa, qual que foi o nome do lugar que isso aconteceu. Então aqui a gente tem o nome do estabelecimento, qual que foi a categoria da compra. Então, por exemplo, aqui um grocery POS seria como se fosse uma loja, um mercado, tá? Gas transport seria como se fosse um posto de gasolina. Então aqui a gente tem a categoria da compra, do lado a gente tem o valor da compra, então quanto que custou essa transação, e aqui a gente tem até os centavos, então aqui US$ 107, US$ 220, por exemplo. Primeiro nome da pessoa, último nome, se ela é feminina ou masculina, rua que aconteceu a transação, cidade que aconteceu a transação, estado, código postal, que seria o CEP, né? Latitude e longitude da transação, qual que é a profissão da pessoa e outras colunas mais, tá? Então, aqui, esse primeiro processo é para explicar o problema. E aí eu vou avançar, mas fez sentido para vocês, da base de dados aqui, tudo que eu carreguei? Certo, tá certo. Boa, Suave. beleza. Então,
eu fui escrevendo algumas coisas aqui para entender um pouco mais sobre que dado que a gente está olhando, porque a gente quer detectar as fraudes, só que primeiro a gente quer entender, porque não tem como você construir um algoritmo sem entender melhor o tipo do dado que você tem. Então, por exemplo, aqui eu rodei um, eu rodei essa parte aqui para pegar todos os tipos de dados. Então, sei lá, esse aqui, o número do cartão de crédito é do tipo string, a coluna de data é datetime. Então, fui pegando todos os tipos e fui fazendo alguns tratamentos, tá? Então, aqui eu vi, por exemplo, quantos nulos eu tinha na minha base, porque nem sempre a minha base ela vai vir certinha, às vezes ela vem com algum problema que falta dado e você tem que tratar. Então eu vi aqui que nossa base ela tá muito boa, porque a gente não tem nulo praticamente em nenhuma coluna. E aí fui testando algumas coisas. Então, putz, sei lá, numa transação a gente não pode ter um valor negativo na hora de passar. Pô, eu não posso passar menos R$ 90, tá ligado? Então, aqui eu fui testando, por exemplo, ó, amount negativo, zero. Fui vendo se a latitude estava fora da cardinalidade, longitude. E fui fazendo alguns testes para entender mais cada coisa. E dentro dessa base, acho que é interessante falar, essa é uma base de teste, tá? Então, o que, que significa uma base de teste? O algoritmo ele vai aprender com essa base Base. e ele vai treinar o seu modelo para detectar as fraudes a partir dessa etapa de treinamento. Então, a última coluna da base, a gente tem uma coluna chamada isFraud, que significa é fraude. E aqui a gente tem 0 ou 1. Então, se é 0, não foi uma fraude, uma transação fraudulenta. Se for 1, é uma transação fraudulenta. Então, todas que acabarem com 0 aqui são transações legítimas, tá? Então, nessa base de dados aqui, e aí eu plotei um gráfico aqui embaixo, que depois acho que vai estar mais para baixo, mas eu consigo ver que, por exemplo, da minha base, cara, a gente tem 1.289.000 transações legítimas, que representa 99% da nossa base, e a gente tem 7.506 transações que são fraudes. Isso representa 0,5% da nossa base. Então, ou seja, Luquinhas. oi, E assim, o que que a gente pode falar e diferenciar pra falar, não, isso é uma fraude? Como que a gente, tipo, tem certeza que isso é uma fraude? tá, mais para baixo ele vai ter o descritivo, mas, por exemplo, tá? Eu vou. Uhum. Caramba, não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Change Não, se for presentation. mais pra frente, aí você me explica lá na frente. Aqui, ó. Eu vou ter que ir mostrando. Deixa eu ver se todas eu vou ter que fazer isso. Não, ok. Mas então aqui eu gerei o gráfico, tá? Dessa Hum. proporção. A gente vê que. E realmente, na vida real é muito mais difícil acontecer uma fraude do que uma transação legítima. A gente compra coisa o tempo todo, tá? Só que Sim. essas 7.500 fraudes são representativas porque geralmente elas acontecem em maior valor e isso dá muito prejuízo, tanto para as pessoas físicas quanto para o banco, tá? Então, Uhum. beleza. É, E aí, Ni, então acho que aqui já vai começar a sua explicação, mas aí só reforçando o que eu falei, essa base de dados aqui a gente olha transações desde 2019 e ela acaba no mês de junho de 2020. Então aqui a gente monitorou 537 dias, tá? E aqui eu. Deixa eu ver. 100% presentation. Deixa eu ver. Opa. Aqui. Tá. Aqui bem embaixo. Então aqui eu fui gerando um gráfico para ver por mês quanto de fraude acontece. Então, se vocês repararem bem, a gente tem um pico no começo de 2019. A gente tem uma transação de fraudes aqui, uma porcentagem muito alta. E aí, conforme foi passando o tempo aqui, foi abaixando um pouco, até que meio que deu uma estabilizada aqui em 2020. Então, a gente vê que acontece com mais frequência em 2019 e ela foi se assentando por algum motivo aqui dentro do tempo, tá? Fui olhando, fui explorando mais esses dados. Então, aqui eu fiz um gráfico para ver a quantidade de taxa de fraudes por hora do dia. E aí, Ni, explicando para você o que você perguntou, cara, pode ser, como a gente está observando um padrão, a gente observa que às 22 horas, e aí, aqui o gráfico no eixo X é de 0 até 23 horas, às 22 horas a gente tem uma taxa de fraude muito maior do que o comum. Então, ou seja, se esse cara, ele tem transações e a maioria delas são fraudes nesse horário, então significa que isso pode ter uma correlação. E aí o modelo ele acaba pegando esses padrões e ele treinando por si só, ele identifica esses padrões.
Então, por exemplo, cara, se a gente fosse marcar aqui uma transação que aconteceu às 22 horas é uma transação suspeita. Faz sentido? Ficou claro até aqui a explicação? Sim, sim. Boa. E aí um outro exemplo é esse aqui, a taxa de fraudes por dia da semana. Esse daqui não é um exemplo que a gente consegue afirmar nada, mas a gente consegue ver que, por exemplo, na sexta-feira, a taxa de fraudes que acontecem na sexta é um pouco maior do que nos outros dias. E isso se dá porque, putz, está chegando o final de semana, às vezes o pessoal quer sair, curtir, aí acontece uma malandragem mais aqui. Então, aqui a gente pode, pô, se a gente for observar padrões de quinta e sexta, aqui a gente vê que são os dias mais propensos para rolarem fraudes. É, e aqui esse gráfico é bem legal, isso é um gráfico bem importante. Então, o que significa isso aqui, tá? Pensa que as barras azuis, elas são as transações que são legítimas. Então, são as transações que a gente quer continuar e que é o normal, assim. É, e quanto maior ela, significa que é maior o preço. E a gente vê que as barras azuis, elas são em maiorias. Então, ou seja, as transações legítimas são as maiorias. Mas quando a gente olha para as laranjas, que são as fraudes, a gente vê que elas são menos, só que o valor que é passado nelas é muito maior aqui no eixo X. Isso daqui é o valor em dinheiro, só que normalizado de uma forma logarítmica, porque senão fica muito extenso de ver. Mas a gente vê que as fraudes elas custam muito dinheiro pro banco, então isso é um puta de um problema, tá ligado? E essa tem que ser a defesa do TCC de vocês. Tipo, cara, isso é um problema real e que hoje a gente vê que cada vez mais a gente tem casos de estelionato no Brasil, por exemplo. É, pessoas que agem de má fé para roubar dinheiro dos outros. Então, isso é um baita de um problema. E beleza. Então, aqui eu fui explorando mais, eu vou passar um pouco mais rápido, mas se vocês quiserem me parar para perguntar alguma coisa específica, pode me parar, tá? Aqui eu vi que, por exemplo, as categorias de compras de shopping, isso daqui eu imagino que seja compras pela internet, é, é muito maior do que as outras categorias. Então, por exemplo, de crianças e pets aqui embaixo é um pouco menos, coisas fitness é um pouco menos. E beleza. Então, fiz também por faixa etária. Eu vi aqui que, por exemplo, as pessoas que mais têm propensão em tomar golpe são pessoas de 70 a 79 anos, são pessoas mais velhas, o que faz sentido também se a gente olha o perfil de pessoas. É, esse gráfico aqui é um gráfico que eu estou em dúvida se ele vai entrar aqui na apresentação, mas ele mostra que, cara, geralmente a distância entre o cliente e o estabelecimento de transações ele está bem equilibrado, então acho que não faz tanto sentido trazer. Isso daqui não quer dizer nada, então se o cara está perto ou longe, não tem influência no se é uma transação legítima ou fraude. Olhei aqui os estados que mais acontecem esse tipo de fraude. Então aqui a gente vê que também tem uma discrepância por estados, e aqui são estados americanos, tá, gente? Mas que não é algo que você vê que é tão influente assim. Acontece em todos os estados. E aqui gerei uma matriz de correlação. Então, quanto mais escuro a gente vê aqui, e aí tem o eixo X e o eixo Y, elas se repetem, né? Então, quanto mais escuro a gente vê essa matriz aqui, mais significa que tem correlação. Então, um exemplo cara, a gente vê que o valor amount, que é aqui nessa onde eu estou o mouse, ela tem muita correlação com se é fraude. Então, se a gente vê que é um valor muito mais alto do que a pessoa é acostumada a passar, significa que, putz, vamos acender um alerta aqui e vamos marcar esse cara como algo suspeito, tá? E aí a gente vê coisas aqui mais claras, esse azul mais claro aqui é quanto menos tem relação. Então, por exemplo, a idade é um fator que, cara, a idade e a cidade da população é algo que não tem tanta correlação entre elas. Então, isso aqui a gente olhando o eixo X e o eixo Y, tá? A gente vê que essas coisas não têm tanta correlação. Mas beleza. Então, cara, aqui é o documento que a gente apresentou o problema e agora a gente parte para análise de fato. Eu vou passar pelas duas, regressão logística e pela CatBoost, que são as duas mais importantes aqui. Mas a Random Forest e a XGBoost, elas são parecidas e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas beleza. Aí agora, acho que aqui até aqui ficou claro, né? Sim, mano. Suave. Boa. Certo, certo. Mas agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é Machine Learning?
É uma máquina que eu não lembro agora. Basicamente é uma máquina que aprende com base em padrões. Então é aquilo que eu estava explicando para vocês. A gente tem uma base de dados, ela vai olhar para esses dados e vai detectar padrões que nós humanos não conseguimos detectar. E qual que é o ponto? Cara, cada modelo, então cada um desses quatro modelos aqui, o 2, o 3, o 4 e o 5, eles têm a mesma finalidade, cara. Eles querem prever alguma coisa. Eles querem olhar para um dado e falar, putz, eu já vi esse padrão antes. Então, se esse padrão lá era uma fraude, agora ele tende a ser fraude e eu vou marcar esse cara como fraude. E todos eles usam modelos matemáticos por trás, modelos complexos, de formas diferentes para a gente chegar num resultado. Então, eu estava até explicando isso para o Nicolas semana passada. Qual que é a minha ideia, tá? Rodar esse treinamento de machine learning, e o machine learning é uma vertente da inteligência artificial. Basicamente, tudo que a gente tem do chat GPT hoje, Gemini e tal, é basicamente não é um machine learning, é um deep learning, então ele encontra padrões e ele calcula a probabilidade de cada palavra que ele solta. Então é por isso que a gente tem as respostas do chat GPT, por exemplo. Então, machine learning é uma vertente da inteligência artificial. Ah, então, qual que foi minha ideia aqui, tá? Eu rodei quatro algoritmos de machine learning, então eu rodei regressão, random forest, gboost, catboost, e eu rodei em uma ordem lógica. Então, por quê, tá? A regressão logística, ele é um algoritmo ruim para o nosso contexto, porque a gente está com uma base desbalanceada. Eu mostrei para vocês, e se a gente ver aqui em cima, a gente... Calma aí, deixa eu voltar nesse gráfico. É uma base desbalanceada porque a gente tem 1.289.000 transações legítimas e só 7.500 fraudes. Então está desbalanceado para o lado legítimo. E a regressão logística ela não se comporta bem nesses casos porque ela é um cálculo mais raso, por assim dizer. É mais fácil de calcular e aí ela não acaba pegando alguns padrões muito bem. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou começando do pior modelo e a gente está comparando cada um dos modelos para ver qual que performa melhor. E aí, já dando spoiler para vocês, o que performou melhor aqui foi o Cat Boost, que ele basicamente é uma combinação de vários modelos, tá? Mas, cara, ficou claro aqui o que é o Machine Learning? Vocês têm alguma dúvida? Não, tá de boa. Claro. Mano, se vocês... É sério, pode perguntar, fica tranquilo, velho. Pode, se tiver Tranquilo. dúvida, se não tiver claro, pode falar. Mas beleza, eu vou passar aqui pelo modelo e eu vou explicando para vocês. Os outros vocês vão ver que é muito a mesma coisa, é, mas aí eu vou acabar não passando porque senão a gente vai demorar muito, tá? Mas beleza, então aqui dentro do Python eu importo todas as bibliotecas aqui para rodar o algoritmo de regressão, tá? Então essa linha que eu marquei aqui, ó, é a que a gente importa de fato o modelo e as outras são para a gente avaliar as métricas. Então todo modelo que a gente rodar, eu tenho que saber se tá bom ou não. Eu tenho que ter uma forma de verificar o quão preciso tá esse modelo. Então, beleza. Aí aqui eu vou explicar para vocês. Ó. Eu já deixei esse código o mais automatizado possível. Então, cada uma dessas variáveis que eu declarei é uma configuração dentro da regressão logística. Eu não vou entrar no detalhe, mas no documento que eu escrevi, se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, da regressão, eu passo todas as, todas as fórmulas e todas as descrições de cada uma das métricas que eu usei. Então, por exemplo, ó, a gente olha aqui para uma métrica de acurácia. Eu explico o que é uma acurácia e eu trago como que a gente calcula essa acurácia. Então aqui é verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos dividido por verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Basicamente a fórmula da acurácia em qualquer lugar do mundo e vou fazendo isso para todas. Então, cara, aqui vocês vão conseguir explicar exatamente o que é. E se vocês forem ver, não são cálculos difíceis, então difíceis, né? Então, por exemplo, aqui, vocês vão ter que aprender o que é um recal da fraude, por exemplo, mas se vocês somarem o recal com a especificidade e dividir por 2, a gente tem um balanceamento dessa acurácia, que é a maior fonte da verdade aqui se o nosso modelo está bom ou não. Então, aqui eu vou passando todas as fórmulas para vocês, e quando acabar aqui eu vou compartilhar todos os documentos, então vocês vão conseguir acompanhar. Mas beleza, então Ô, aqui eu... Luquinha, Oi. como que a gente vê, tipo, nessa parte aí que divide, qual que é o modelo mais certo?
cara, esse modelo, ó, por exemplo, aqui, tá? Eu passei as fórmulas aqui em cima, mas aqui, ó, tá vendo uma tabela? O modelo por Uhum. si só, ele já calcula tudo. Então, por exemplo, ó, a acurácia desse modelo deu 99%, mas foi o que eu falei para vocês. A acurácia não é o melhor parâmetro para a gente olhar nesse contexto. O melhor parâmetro para a gente olhar é a acurácia balanceada, que para esse modelo de regressão logística deu 55%. E aí, 55% é quase como se fosse algo aleatório. Eu jogo uma moeda para cima, eu tenho 50% de chance de ter cara ou 50% de chance de ter coroa. Então o nosso modelo não está Boa. prevendo nada, tá ligado? Com regressão logística. Basicamente a gente está tentando marcar se é fraude ou não na sorte. Faz sentido? Uhum. Então, beleza. Ficou melhor. É. Cara, não, minto, tá? 55% é o balanceamento. A precisão é de 67%, mas ainda assim entra nesse caso que eu expliquei pra vocês. É um pouco melhor do que jogar uma moeda, mas ele vai errar quase na maioria das vezes, tá? Ele vai errar em 43% das vezes. É isto. Então, beleza. Então, cara, o modelo ele já vai calcular, você não precisa se preocupar em como calcular, você só precisa saber explicar. Fechou? Beleza. Então, avançando, aqui eu tenho todos os parâmetros que eu passei, e aí aqui eu leio o data frame, então eu começo a ler a base de dados e eu vou fazendo alguns tratamentos. Então, por exemplo, eu trato aqui a distância, porque vocês lembram que eu mostrei para vocês a latitude e longitude? Mano, a latitude e longitude para mim não quer dizer nada. Eu tenho que saber em quilômetros o quanto que está de distância, por exemplo. Então eu tenho uma função aqui para calcular toda a distância das pessoas em quilômetros mesmo, então eu normalizo e eu vou criando algumas features, tá? Então, por exemplo, cara, eu verifico aqui a idade da pessoa. Esse dado a gente não tinha na nossa base. A gente tem o ano que ela nasceu. Então eu pego aqui, por exemplo, a data da transação e a data de nascimento da pessoa, e aí eu vejo se o aniversário dela não ocorreu. Porque aqui eu tenho uma variável que captura se o aniversário dela não ocorreu, por exemplo. E aqui eu gero todo o cálculo da idade, então eu consigo saber exatamente qual que é a idade da pessoa. É, e aí vou tratando. Então, putz, aqui eu faço um tratamento de dado também para ver se putz, o gênero é string, o estado é string. Verifico também quais dias são finais de semanas, então eu faço um cálculo aqui com base na libDateTime e vou fazendo todos esses tratamentos, tá? Beleza? Então aqui chegou a parte que a gente começa a treinar o modelo. Então aqui o que eu faço, tá? Eu quebro aquela base de dados que eu mostrei para vocês, essa daqui, em dois. Deixa eu voltar. Eu quebro ela em dois. Então eu quebro uma base para treinar o modelo e uma base para ele testar e ver o quanto que ele acerta, tá ligado? Então, 70% da minha base, ó, eu marquei aqui. 70% da minha base eu deixo para o modelo treinar. Então, ele vai olhar esses dados e vai acertar. E aí, ele vai ter aquela coluna no final que eu falei para vocês se é fraude ou não. Então, ele já tem a resposta. Ele vai treinar sabendo da resposta. E na base. Aqui nos 15%, que são de validação, ele já não vai ter a resposta. Então, ele vai ter que inferir se é fraude ou não. E é aqui que a gente consegue saber se ele está acertando ou não. Então, beleza. Cara, aqui eu divido a nossa base, vou treinando. Aqui eu tenho os valores de quantas transações eu separei para cada coisa. Ó. Então, eu separei 900 mil para ele treinar e 194 mil para ele testar. Então, basicamente é isso. Avançando aqui, eu escolho quais as variáveis que eu quero olhar para fazer o treinamento. E aqui já começa toda a parte do treinamento. Então, eu vou selecionando aqui cada um dos parâmetros que eu quero puxar. E chega aqui no final, eu rodo a regressão logística. Ó, então, tá vendo que eu chamo a regressão logística aqui? Eu chamo e aí a gente tem um resultado. E aí aqui eu só vou iterando aqui e vou gerando algum gráfico também. Então, calma aí. Aqui, é esse que eu quero. Tá, então essa matriz aqui, eu preciso que vocês entendam o que ela significa, porque ela é a parte mais importante do trabalho, tá? Depois que a gente treina e roda um modelo, ele gera uma resposta pra gente. E aí aqui eu plotei em uma matriz isso aqui chama matriz de confusão. E qual que é o ponto, tá? Ela basicamente vai falar o quanto que o modelo acertou e quanto que o modelo errou. Então aqui a gente tem que olhar tanto pro eixo X, desculpa, e o eixo Y. Vocês sabem que o eixo Y é o que vai para cima e o eixo X é o que vai para a direita, né?
foi uma pergunta. Sim, sim. Boa. Então, como que a gente analisa essa matriz de confusão, tá? O eixo Y significa o que é realmente na nossa base de dados e o eixo X é o que o modelo tentou acertar. Então, por exemplo, tá? Ó, eu tô com o mouse aqui em cima do quadrado amarelo com 193.185 transações legítimas. Cara, essa daqui, segundo a nossa classe real, a nossa base de dados real, são realmente transações legítimas. E o modelo, a classe prevista, ele classificou como legítima também. Então o modelo acertou 193 mil, tá? Mas quando a gente vai avançando, a gente vê esse 64 aqui. O que significa? Significa que são 64 transações que eram legítimas. Então, são transações que as pessoas estão comprando mesmo, só que o modelo classificou como fraude. Ele errou 64, ele deu um falso positivo. Fez sentido? Ele falou que era positivo, só que era falso. Beleza. Isso aqui é ruim? É ruim. Cara, mas no limite, uma pessoa que ia comprar alguma coisa e foi taxada como fraude, não é o final do mundo, porque ela só não vai conseguir comprar. Se ela tentar de novo, talvez ela consiga. Então, esse 64 é ruim, mas não é o fim do mundo. O que tá ruim é aqui embaixo. E por quê, tá? Então, na nossa base de dados real, cara, a gente tinha 1.120 fraudes e o modelo deixou passar como legítima. Então, ou seja, o modelo errou e deixou passar 1.121 fraudes, o que é uma merda. Ele deu aqui um falso negativo. Então, ou seja, isso aqui o modelo errou muito, ele não desempenhou bem. Ele pegou, imagina que ele pegou 1.121 e acertou 130. É muito pouco, tá? Então, e esse 131 aqui é exatamente isso, cara, que eram fraudes e o modelo acertou. Então, o nosso modelo acertou só 131 transações, tá? Então, aqui a regressão logística a gente vê que ela não é o melhor algoritmo para a gente rodar, tá? E aqui eu gero alguns gráficos para ver o quanto que a nossa precisão começa a cair depois do tempo. Vou vendo aqui qual que é a curva ROC. Basicamente, a curva ROC é quando que o modelo ele começa a errar com falsos positivos, tá? Então, chegando uma parte do modelo aqui que ele não performa bem, ele começa a melhorar depois, mas é basicamente isso aqui. Ele acaba performando pior, tá? E beleza, e vou gerando aqui algumas visões. A explicação de cada um dos gráficos também está lá nos documentos. Então, se vocês quiserem, vocês podem olhar para lá. Fechou? Mas beleza, cara, a regressão logística foi aqui. E aí eu gero essa visão, que essa visão aqui é legal também, é importante vocês saberem. O que eu faço? Eu pego todas as colunas. Então, por exemplo, aqui a amount de valor, hora que aconteceu a compra, qual que foi o estado, e eu vejo qual que dessas colunas são as que mais influenciam pra gente verificar se é uma fraude ou não. E aí, Ni, respondendo aquela pergunta que você me fez no começo, cara, para regressão logística, o que mais influenciou detectar se era uma fraude ou não foi o estado, tá vendo? Ó? O estado, a barra de estado aqui, ela foi muito maior. Só que a gente viu lá no problema que, cara, nem sempre o estado influencia. Então, por isso que o modelo errou bastante. Fez sentido? E aqui Uhum. a gente teve outras variáveis aqui que influenciaram de forma negativa. Tipo, elas nem ajudaram o modelo, tá ligado? Por exemplo, o gênero masculino e feminino aqui nem ajudou o modelo a descobrir se era uma fraude ou não. Então, cara, aqui a gente tem toda a relação de como que a gente treinou. E beleza. E, mano, eu fui fazendo isso pra todas, tá? Eu fiz pro Random Forest, eu não vou passar nesse algoritmo porque ele é muito parecido com o da regressão. Mas aqui, ó, o importante é a matriz. Então, voltando na matriz pro Random Forest, tá? Pra gente ver o desempenho dele. Cara, pro Random Forest ele acertou 193 mil, muito parecido com a regressão. Só que a gente vê que aqui na regressão logística, era 64 transações que eram legítimas e a regressão marcou como fraude. Nesse caso, caiu para 9, ou seja, o nosso modelo com o Random Forest já melhorou bastante. E aqui eu lembro que que o modelo tinha errado 1.121 transações. Ele tinha marcado como legítima, só que era fraude. E aqui já caiu bastante esse número com o Random Forest. A gente derrubou de 1.121 para 520. E aí, consequentemente, de 131 que eram fraudes e que o modelo marcou como fraude mesmo, a gente tinha 131 daquela vez e o modelo acertou aqui 732.
Então aqui já começou a melhorar um pouco mais, mas ainda assim ele errou 520 transações, o que ainda assim é ruim, tá? E aí aqui eu gero todos os mesmos gráficos para comparar e as explicações já estão naquele documento que eu mandei para vocês. Cara, e aí faço a mesma coisa para o XGBoost. Então a gente vê aqui embaixo, cadê? Tá mais para cima. Rodo também para o XGBoost, então é código pra cacete. Eu vou mandar também o link do GitHub para vocês, porque aí vocês conseguem ler o código também, se vocês tiverem interesse. Mas, olhando para a matriz aqui, a gente vê que o modelo ele já começou a acertar mais. Ó, ele voltou ao patamar aqui das transações que eram legítimas, ele marcou como fraude, né? Na regressão era 64, ele marcou como 50. Só que, como eu falei, essas daqui não são o fim do mundo. O que começa a ficar ruim é aqui embaixo. Só que aqui a gente vê que melhorou muito. Cara, na regressão, o modelo tinha errado 1.131, que eram fraudes, e ele marcou como legítima. Agora, só 281. Então, ou seja, o modelo ele começou a acertar muito mais, tá? Então aí a gente consegue ver aqui que, ó, as fraudes mesmo, ele acertou 971. Então, no XGBoost aqui a gente já estava num patamar muito bom. E se a gente olha a precisão, deixa eu pegar aqui a precisão. Calma aí, deixa eu só achar. Mais para cima. Aqui, ó. Comparando os três, ó, eu tenho uma tabelinha aqui que compara os três. Ó, se a gente vê, a precisão da regressão logística era 0,67. A do Random Forest, ela foi 0,98, só que ela não performou tão bem. E aqui o XGBoost ele já performou muito melhor e ele está em 0,95, tá? Então, o que eu explico para vocês cara, não necessariamente uma métrica só ela vai falar se um modelo é melhor que o outro. A gente olha para várias métricas aqui e no nosso caso até o momento o XGBoost era o que estava performando melhor. E aí, beleza? Fiz a mesma coisa para o CatBoost e aí o CatBoost foi o nosso modelo campeão. O CatBoost eu já sabia. O CatBoost, aí eu vou explicar um pouco do que é o CatBoost. O CatBoost basicamente ele é um algoritmo de machine learning que usa vários outros algoritmos de machine learning para refinar a resposta. Então, o CatBoost, ele tem, por exemplo, o Random Forest dentro dele, ele tem uma parte do XGBoost e ele usa uma parte da regressão. Então, aqui ele refina várias vezes e qual que é o ponto? O CatBoost ele é mais demorado para treinar, tá? Ele é mais pesado, por assim dizer, porque como ele acaba fazendo mais cálculos, ele é muito pesado. Então, aqui, por exemplo, para treinar o CatBoost, eu demorei 40 minutos numa base de 1 milhão de linhas. Só que na vida real, a gente não tem 1 milhão de transações no dia, a gente tem 1 bilhão, 2 bilhões. Então, esse treinamento aqui, ele poderia levar dias, tá? Para a máquina aprender. Mas, enfim, a grosso modo, o CatBoost é isso. Ele usa vários algoritmos de machine learning para refinar a resposta, tá? E aí, a gente olhando o resultado aqui, a gente vê que ele não foi tão melhor que o XGBoost, mas ele foi o que mais desempenhou e o que mais acertou. Então, aqui olhando de novo para a matriz, a gente teve 35 transações que eram legítimas e o modelo errou e marcou que era fraude. Ou seja, ele falou, pô, mano, a sua compra não é real não, eu não vou passar. Então, ele marcou 35 assim, não é fim do mundo, é um número relativamente muito bom, tá? O modelo errou oficialmente 268, que eram fraudes, e ele marcou como legítimo, ele deixou passar esses caras aqui, e ele acertou 984. Só que a gente tem que somar sempre 984 mais 193 mil, que é o que o modelo está acertando, e aí aqui a gente tem uma acurácia muito alta, tá? E isso para os outros modelos também, a gente tem uma acurácia muito alta, e aqui embaixo... não, esse aqui está no documento. E aí, novamente, tá? Eu explico cada passo aqui dentro de cada um dos documentos. Eu vou passar pelo Random Forest também. Trago os pontos fortes aqui de cada algoritmo. Beleza? E aqui no final, eu trago um comparativo de cada modelo. Então aqui, ó, vocês precisam que eu dê um zoom? Vocês estão enxergando aí? Estão enxergando, rapaziada? Sim. Tá chegando de boa. Ó, Também. a gente vê que Tá tranquilo. o CatBoost, ele foi o que mais desempenhou. Aqui a gente vê que, por exemplo, a Average Precision, que é a precisão dele, é a maior. Ela está aqui em torno de 93%. Então, ou seja, cara, o nosso modelo com o CatBoost, ele é o que mais está acertando. Então, beleza, cara.
CatBoost foi o modelo escolhido, já falei pra vocês que é o melhor, vocês viram como que eu criei. Mas beleza, o que que isso ajuda no TCC de vocês? E aí vem a parte que eu vou começar a desenvolver agora, que é o sistema, tá? Então, cara, depois que a gente fez o CatBoost, o que que eu fiz? Eu rodei um código aqui para salvar o modelo. Então, o modelo ele está treinado nesse arquivo aqui, ó, o model.cbm. Ele está salvo, o modelo, então eu não vou mais precisar fazer esse treinamento, todo esse processo. E agora ele vai começar a olhar para clientes novos e tentar acertar com base nos dados que ele foi treinado. E qual que é a minha ideia, tá? E aí, isso eu ainda não comecei. Eu vou eu vou começar a desenvolver, e aí a ideia é que até setembro aqui eu já tenha o dashboard pronto. Mas, qual que é a minha ideia, tá? É, o XGBoost ele gerou pontuações, então, ou seja, cara, se a pontuação do XGBoost for menor do que 0,20, a ideia é que não é uma transação fraudulenta, então a gente aprova essa transação. Se ela tiver, se essa pontuação for entre 0,20 e 0,90, a gente vai revisar essa pontuação porque pode ser uma suspeita de fraude. Então a gente vai analisar essa fraude e se ela for maior do que 90, é certeza que é uma fraude. Então a gente vai deixar um alerta crítico e vai reprovar a transação. Então qual que é a minha ideia? A gente vai ter um dashboard em tempo real que vai ficar recebendo cada transação e ele vai ir marcando essas transações como fraude verdadeira ou legítima e com o modelo rodando por trás. E aí aqui a gente, e aí poderia ser uma porta para, sei lá, para um banco barrar o que é uma transação que não é legal, enfim. Então, essa é a parte que falta, eu vou começar a desenvolver, mas é isso, agora falta só o dashboard para a gente ter, e a ideia é que seja um dashboard bonitinho, publicado, em produção, que seja alimentado em tempo real, e aí, combinando com essas duas coisas, a gente tem um trabalho bem completo aqui. Mano, eu acho que eu fiquei uns 30 minutos explicando pra vocês e, tipo, eu encurtei muita coisa. Eu poderia ter entrado no detalhe do algoritmo, por exemplo. Tá. Então, é bastante coisa, mas, cara, é um TCC bem completo. E a minha ideia é essa, tipo, montar um dashboard e vocês terem algo visual para mostrar e vocês explicarem também toda essa comparação, todo esse estudo dos algoritmos aqui, porque é algo bem relevante, assim, pro dia de hoje, principalmente porque, mano, vocês estão vendo que inteligência artificial tá em tudo, tá ligado? Então, pô, eu acho que tá ficando legal e aí eu queria a opinião de vocês, mano. Se faz sentido, se vocês querem que mude algo, se não, puta, o professor não vai gostar, cara, vamos mudar. Queria saber de vocês aí. Não, na minha opinião tá muito bom mesmo, muito completo, tipo, com bastante detalhe. Uhum, Aí eu e os meninos aqui, tipo, a gente tem que aprender o trabalho, né, e o código pra saber falar, saber apresentar e saber uhum, defender, né, lá na banca. sim. Se conseguir mandar pra gente aí, a gente dá uma analisada, a gente dá uma estudada aqui em casa, pra saber também falar, né, Sim, não, é tudo que tem no importante. trabalho aí. E, cara, eu vou mandar tanto o meu GitHub, que tem todos os códigos, e aí, mano, sabe o que vocês podem fazer pra vocês aprenderem? Manda, sei lá, pega esse arquivo aqui, ó, o .ipynb, que é um notebook, manda pro chat GPT e pede pro chat GPT de uma forma resumida explicar o que tá sendo feito, tá ligado? Sim, sim, sim. E Eu aí, tenho uma cara, dúvida. Lá no dia pode. da apresentação, a gente vai ter que explicar um por um, certo? Tipo, o problema, a regressão. Cara, vocês decidem. Eu acho que vocês têm que ver como que vai ser a apresentação de vocês, tipo, o que que vocês querem trazer, porque o que que eu faria se eu fosse vocês, tá? Eu não começaria já mostrando o código, eu contaria uma história. Então, pô, sei lá, eu faria uma pesquisa. Quantas pessoas são vítimas de fraude no Brasil em 2026? Puta, mano, isso é um problema que atinge mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Pessoas perdem carros por isso, porque comprou um carro e sofreu uma fraude. E aí você explica todo o problema. Então, puta, a gente quer de uma forma diminuir esses casos, porque prejudica a vida das pessoas. A gente quer resolver. E para isso a gente está usando a inteligência artificial para atingir esse problema. Então, aí você conta toda essa história. E aí, se, putz, o pessoal quiser entrar no detalhe de cada um dos algoritmos, eu entraria, eu tentaria minimamente explicar o que cada algoritmo faz. Mas eu acho que eu faria igual eu fiz aqui. Eu passaria pela regressão, que é o pior, e passaria pelo CatBoost, que é o melhor, e mostraria que esse foi o que vocês escolheram, tá? E o porquê que vocês escolheram. E aí vocês podem usar exatamente esse gráfico aqui que ele mostra o porquê vocês escolheram. Tipo, nitidamente aqui a gente vê que ele foi o que mais performou, tá ligado? Mas, cara, isso da apresentação, eu acho que vai mais de vocês, de como que vocês querem contar essa história, tá?
Não, E o beleza. legal é que, tipo, tá bem mastigado e não tá difícil de explicar. É, tipo, pegar, treinar mesmo e tá bem mastigado, bem explicado tudo. Sim. Tem que saber. Excelente, mano, de verdade. Eu acho que é só entender. E, mano, Não tem eu muito gravei tudo segredo. isso que eu falei pra E vocês. Eu vou postar no YouTube, eu mando o link pra vocês. E aí, se vocês quiserem voltar na apresentação, dar uma olhada em como que tá, mano, vocês já vão ter um vídeo ali no esquema, tá? É louco, ficou pica. É louco, ficou muito demorou, completo o mano, tá? trabalho, mano. Só a E gente aí, eu aprender tô, os códigos aí já era. tô ajudando vocês já, então eu já tô pegando referências aqui. Isso daqui o ChatGPT tá me ajudando legal. Por quê? Por exemplo, ó, lá em cima eu gerei uma curva ROC. Aqui embaixo eu passo exatamente o artigo que fala sobre a curva ROC. Por quê? No TCC de vocês, vocês vão precisar colocar referência. Acho que vocês sabem disso, né, na bibliografia. Então, Sim, vocês sim. já vão poder usar todas essas daqui. Aí vocês só confirmam se realmente é. Se vocês só confirmam se realmente é essa referência. Tipo, pesquisa. Se vocês copiarem e colarem isso aqui no Google, vocês vão ver se é real ou não o paper, tá? Isso aqui eu não Tá. validei, mas o chat que gerou. Aí vocês só dão essa checada, Fechou. mas é isso. Tipo, tá tudo mastigadinho. Ah, e aquela decisão que eu mostrei pra vocês de aprovar, reprovar ou analisar uma transação, eu fiz um estudo pra isso também. Porque eu tinha que analisar qual score que era uma fraude ou não. Então aqui eu também já criei esse documento, que é a política de decisão, e mostrei também todo o estudo aqui que a gente gerou para decidir aqui como que a gente vai aprovar, revisar ou marcar como alerta, tá? Certo. Beleza. E aí, conforme eu for tendo novidades do dashboard, eu vou mandando para vocês do grupo lá, para vocês verem como que tá ficando. Fechou, obrigado. Maravilha, mano, de verdade. Da hora, hein? É É o isso. cara, hein, mano. Ficou 100%, cara.